Fala pessoal, estamos aqui na nossa revisão, aquela revisão tranquila para a gente falar sobre Itapajé. A gente vai falar aqui sobre aspectos geográficos e também vamos trabalhar aqui a parte histórica, tá bom? Então, se você faz parte do nosso grupo, né? E esse grupo é para as pessoas que apostilam que adquiriram, né, a nossa apostila. Então, você tem todo o documento necessário para você acompanhar essa aula. Você tem, além da apostila, você tem mapas mentais, tem essa lista extra, tem outras informações, outros achados, outras joinhas que estão lá no nosso grupo, tá? Exclusivo. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui nessa revisão. Já está aí na tela para você a primeira questão e vamos responder essa questão, observar cada detalhe, tá? Então, diz assim: analise os seguintes itens referente ao território do município de Itapajé, Ceará, e assinale a alternativa correta. Ok, então vamos lá, pessoal. Isso é um tipo de questão que cai bastante, tá? Que é uma questão que você tem itens para analisar e você analisar o que é verdadeiro e o que é falso, tá bom? Então, eu tenho aqui 5 itens e ali eu vou julgar o que é verdadeiro e o que é falso, tá bom? Então, no primeiro item diz assim: Itapajé é um município localizado no estado do Ceará, Brasil, com uma área territorial de 432,188 quilômetros quadrados, tá, pessoal? Correto, tá, pessoal? Então, essa informação, ela corresponde, tá? Tá tudo certinho aqui para você. Então, aqui, nesse primeiro item, a gente vai colocar esse item como verdadeiro, tá, pessoal? Então, vamos lá, a gente precisa descobrir aqui o que está errado, tá bom, pessoal? Então, vamos para o segundo. Em 2021, Itapajé estava localizado na região intermediária de Fortaleza e na região imediata de Itapajé. Pessoal, eu vou repetir, eu sempre falo isso para todos os meus alunos, tá? Existem duas maneiras do IBGE fazer o levantamento de dados. Existe a maneira antiga, que era mesorregião e microrregião. Aqui em Itapajé, a mesorregião é norte cearense e a microrregião é Uruburtema, tá? Então, você tinha essa forma de classificar através de meso e microrregião, tá? Agora, desde 2017, eles passaram a analisar a questão de região intermediária e região imediata, tá? E Itapajé tem os seguintes dados em relação à região intermediária e região imediata. Região intermediária, Fortaleza. Região imediata, Itapajé. Portanto, ao analisar esse item 2, ele diz assim: Itapajé é o município localizado, aliás, em 2021, Itapajé estava localizado na região intermediária de Fortaleza e na região imediata de Itapajé. Portanto, tá ok, tá tudo tranquilo aqui, tá, pessoal? Então, vamos analisar o terceiro item. No terceiro item, ele diz assim: em 2018, Itapajé estava classificado como centro subregional B, 3B na hierarquia urbana. Também confere essa informação, tá ok, pessoal. Professor, eu tenho que memorizar isso, eu tenho que lembrar. Pessoal, é um concurso, é estudo, então você tem que repetir. Essas informações você não pode só olhar uma informação como essa uma vez ali ou outra, tá? Principalmente agora que está prestes a acontecer o concurso de Itapajé, você tem que revisar essas informações, tá bom? Então, essa revisão eu estou destrinchando tópico por tópico, porque facilita para você. No item 4, ele diz assim: em 2021, Itapajé estava na mesorregião noroeste cearense e na microrregião litoral de Camusim e Aracaraú. Pessoal, aqui está o erro, né? Podemos aqui determinar por quê. Itapajé estava localizado na mesorregião norte cearense e na microrregião de Uruburetama, tá? Então, aqui seria o erro nessa questão. Então, temos 1, 2 e 3 corretas e o item 4 está errado, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos analisar agora o quinto item, ok? O quinto item diz assim, pessoal: em 2018, Itapajé estava na região de influência do arranjo populacional de Fortaleza, classificado como metrópole 1C. Tudo ok, pessoal? Então, aqui eu já posso gabaritar com vocês. Então, no caso aqui, a gente vai gabaritar a correta, que é a letra D. 1, 2, 3 e 4, somente a informação aqui, aliás, 1, 2, 3 e 5, somente a informação 4 está errada, tá bom, pessoal? Lembrando, se você
ainda não adquiriu essa apostila, você pode conversar conosco pelo link que está aqui na descrição desse vídeo, tá, pessoal? O valor é de R$ 25. Você, além de ter acesso à apostila, você tem acesso à revisão, você tem acesso a mapa mental. A gente trabalha com mapa mental aqui com todas as informações de forma destrinchadas e algumas informações que já foram adicionadas lá no grupo, tá, pessoal? Então vamos lá. Olha só, vamos para a segunda questão também, uma questão com análise de itens, para que a gente possa aproveitar o máximo possível a nossa aula, tudo bem? Então diz assim: com base nas informações fornecidas sobre o município de Itapajé, assinale a alternativa correta. Novamente, tá, pessoal? É necessário que você tenha domínio sobre o conteúdo, então você tem que ficar atento a cada um desses detalhes para determinar qual que está correto. O item 1 diz assim: a população de Itapajé, no último censo realizado em 2002, foi abaixo de 40 mil pessoas. Portanto, essa informação está incorreta, porque a população no último censo de 2022 foi de 46.426 pessoas, tá, pessoal? Então, aqui eu já tenho uma informação incorreta. A 2 diz assim: uma queda de menos 3,42% em relação ao censo de 2010. E aqui vale lembrar vocês que o censo demográfico ele acontece de 10 em 10 anos. Ah, professor, mas por que ele está contando a informação em 2022? Porque o censo que deveria acontecer em 2020 não aconteceu por causa da pandemia e esses dados ainda estão sendo alimentados no site do IBGE. Por isso que ele fala que nos últimos 10 anos ele te dá essa informação aqui, ó. Uma queda de menos 3,42% em relação ao censo de 2010 indica que a população de Itapajé diminuiu em aproximadamente esse valor que foi citado durante esse período de 12 anos, refletindo uma tendência de diminuição demográfica no município. Essa informação está correta, tá, pessoal? Está correta, pessoal. Então, diminuiu, houve uma queda, tá bom, pessoal? E vamos lá agora para o terceiro item. O terceiro item diz assim: a densidade demográfica de Itapajé em 2022 era de aproximadamente 107,42 habitantes por quilômetro quadrado, tá, pessoal? Essa informação está correta, portanto, temos 2 e 3 como correta. Eu vou marcar a letra B, tá, pessoal? Então, temos aqui a resposta correta para a nossa segunda questão. Pessoal, só ajeitar aqui umas coisinhas. Peraí. Vamos lá, continuando aqui. Nossa aula. É ao vivo e não é ao vivo. Está gravado, então vai ajeitando aqui, ajustando. Vamos agora para a terceira questão, tá, pessoal? Diz assim: ó, com base nas informações fornecidas sobre o município de Itapajé e assinale a alternativa correta, novamente, e eu faço isso como eu já expliquei para vocês, para a gente ganhar tempo, que se eu colocar só um item, fosse analisar só um item, a gente ia perder muito tempo por questão. Então eu coloquei algumas questões assim, que é mais fácil a gente entender o que é errado e o que é certo. Então, nesse caso, Itapajé é o município mais populoso da pequena região de Itapajé. Correto, tá, pessoal? Corretíssimo. Então, esse primeiro item está correto, tá, pessoal? Itapajé, sim, é o município mais populoso da pequena região de Itapajé. No segundo item, olha que interessante, ele vai falar sobre o PIB da cidade. Existe a diferença do PIB per capita e PIB da cidade. O PIB da cidade é o total. Per capita é dividido pela população, tá? Por habitantes. Vamos lá. Ele diz assim: PIB da cidade é de cerca de 594,6 milhões de reais, sendo que 37,8% do valor adicionado advém dos serviços. Na sequência, aparecem as participações da administração pública, que conta com 36,1%, da indústria, que conta com 14,9%, e da agropecuária, com 11,3%. Pessoal, essa informação ela está errada no seguinte detalhe, tá? Porque a maior parte do retorno desse PIB, né, dessa receita que a cidade provém,
37% do valor adicionado advém da administração pública, tá, pessoal? Ou seja, a administração pública é o principal órgão responsável por gerar o PIB do município, tá? E aí, na sequência, você tem serviços. Segue como está aí a sequência, né, do item 2, da indústria 14,9, da agropecuária 11,3. Portanto, a resposta incorreta é o item 2. Na terceira participação aqui, ele diz assim, ó, com essa estrutura, o produto interno bruto, PIB per capita de Itapajé é de 11,1 mil, e esse valor é inferior à média do estado do Ceará, tá correto, tá, pessoal? É inferior, que é de 21,1 mil, a média do Ceará, e da grande região de Fortaleza, que é de 26,5 mil, é a capital, tá? Mas é superior à média dos municípios da pequena região de Itapajé, que é de 10,4 mil, um pouquinho a mais. E essa informação está correta, tá? A quarta, ele diz assim, entre 2006 a 2021, o crescimento do PIB municipal apresentou o segundo melhor desempenho da região imediata. Nos últimos 10 anos, o crescimento nominal do nível de atividades da cidade foi de 0%, e a taxa apresentada dos últimos 5 anos foi de 12,9%. Tá correto, tá, pessoal? Então, a nossa terceira questão, a resposta é a letra D, tá? A letra D diz que a 1, a 3 e a 4 está correta, portanto, a única que está aqui equivocada é o item 2. Tudo bem, pessoal? Então, a resposta para 3 é a letra D. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos seguir nossa revisão aqui. Eu antecipei, seria uma live, eu ia gravar com vocês, mas eu antecipei para vocês terem tempo, pelo menos ter a sexta-feira e o sábado para estudar, tem gente que vai viajar. Então, vamos começar, vamos relembrar, lembrando que tem um detalhe, tá, pessoal? Em Itapajé, além de conhecimentos locais, ou seja, do município, eles cobram também conhecimento sobre o Ceará, sobre o estado, e até pode cair questões sobre atualidades. Então, fiquem atentos, façam uma leitura dinâmica, dá uma procurada aí nos sites que falam sobre as atualidades, sobre a questão das guerras que estão acontecendo, sobre a questão dos eventos climáticos. Então, essas informações são relevantes nesse momento, tá, pessoal? Na maioria dos concursos que eles estão cobrando atualidades, quando a gente está falando de mundo, eles falam sobre questões climáticas, tudo bem? Então, foca nisso, foca nas questões das guerras que estão acontecendo, tanto como a Rússia, como a Ucrânia, como a guerra no Oriente Médio, o Irã, Israel. Isso tem relação com a religiosidade, tem relação também com a imposição territorial. Então, lembra disso, tá? Procura dar uma olhadinha aí, uma leitura dinâmica que vai te ajudar, tá, pessoal? Mas dando continuidade aqui na quarta questão sobre conhecimentos locais de Itapajé, aqui a gente vai fazer uma reflexão sobre a parte da história, tá, pessoal? Eu vou resumir aqui para vocês alguns desses elementos, porque é muito interessante que a história de Itapajé, ela está ligada à questão da serra, né? A serra de Uruburetama, tá, pessoal? Então, as terras de Itapajé localiza ali no centro da serra de Uruburetama, tá? E lá você tem onde habitavam alguns indígenas, né? Então, os indígenas Anassé, Apuiaré e outras etnias de línguas da raiz tupi e tapuia. Por muito tempo, né, as pessoas começaram a fazer uma descrição sobre aquela região de Itapajé. E a região já era descrita pelos padres, né, que ali passaram, como Francisco Pinto e Pereira Figueira, né? Quando estes passaram ali pela serra em 1607, ou seja, no século 17, na sua missão, né, de catequizar os indígenas, e principalmente na região da Chapada da Ibiapaba, tá bom? Então, no final do século XVIII, a gente vai ter uma outra personalidade importante, que é o Frei Vidal da Penha. Em uma das suas visitas, né, ele acaba visitando aquela região, e aí ele plantou no reduto o seu tradicional cruzeiro, né? E aí um núcleo urbano surgiu com a chegada dos portugueses, que vieram implantar a pecuária na região. Isso é só uma breve reflexão aqui sobre a questão da história de Itapajé, tá? Vou colocar lá no grupo para vocês também elementos da formação administrativa. São muitas informações, tá, pessoal? São muitas datas, porque a gente vai trabalhar, eles trabalharam muitas leis. Então, assim,
aconselho, porque como são muitas datas, a gente focar na data de quando a região virou município, essas datas que são mais relacionadas à fundação do município, tá bom? Então vamos ficar aqui atento a esses detalhes e vamos responder essa questão aqui específica. As terras de Itapajé estão situadas no centro da serra de Uruburetama, onde habitavam os índios Anassé, Apuiaré e outras etnias de línguas Tupi e Tapuia. Tá correto, tá, pessoal? Então, determina aí que o item 1 está correto. Pode assinalar. 2. A região já era descrita pelos padres Francisco Pinto e Pereira Figueira quando estes passaram pela serra, né, de Uruburetama em 1607, na sua missão de contactar os indígenas na Chapada da Ibiapaba. Portanto, tá correto também, pessoal. E 3, o núcleo urbano surgiu com a chegada de portugueses que vieram implantar o agronegócio, e aí está errado, tá, pessoal? E por que, Renê, está errado? Porque eles vieram implantar a pecuária na região. Portanto, a resposta correta é a letra D, o item 1 e 2, tá, pessoal? Então, acabamos de responder a nossa quarta questão. Vamos para a nossa quinta questão, que fala sobre os limites, tá? E aqui, lá na nossa apostila, tá? A gente fez algumas correções, então tá tudo certinho lá sobre os limites, tá? Então aqui, ó, qual dos seguintes municípios faz divisa com Itapajé? Desses municípios aqui que foram citados na quinta questão, Itapipoca, tá, pessoal? Itapajé faz divisa, né? Limites com diversos municípios na região, incluído Itapipoca, tá? E aí, cara, a gente tem que pegar essas informações sobre os municípios, porque é muito interessante quando a gente vai falar sobre os municípios limítrofes, né? Por quê? Quando a gente fala sobre municípios limítrofes, a gente está falando de uma organização, porque pode ser que o município, às vezes, ele virou distrito, e aí ele deixa de ser município limítrofe daquele outro município. Isso já aconteceu com Itapajé em vários momentos. Então, a última atualização de municípios limítrofes, vou colocar aqui para vocês, ó, Apuiarés, Irauçuba, Itapioca, Pentecoste, Tejuçuoca, Umirim e Uruburetama, tá? São esses os municípios. Confesso que eu tenho algumas dificuldades ainda com os municípios do Ceará. Assim, eu acho que é por não estar sempre falando desses municípios, e aí alguns desses municípios eu posso até falar da forma errada aqui, tá? Eu peço perdão para vocês, tá? Mas esses são os municípios limítrofes. Lá na nossa apostila já está tudo certinho, tudo organizado. E fiquem atentos a essas informações, tá? Porque é importante e pode ser cobrado. Portanto, aí, nessa questão, Itapipoca aí seria, faz divisa, né? Então, faz divisa com o município, incluindo Itapipoca, com seus municípios. E aí a gente tem aqui Itapipoca fazendo desses municípios de Itapajé, tá? Então, gabarita aí a letra C da nossa quinta questão. Estamos chegando aqui na metade dessa revisão, tá? A gente podia passar mais tempo, ter mais aulas, mas é muita correria, então eu acredito que a revisão já pode dar aquela ajudada, aquela forcinha para vocês aí. Nesse momento não pode ficar só na revisão, tá, pessoal? Vamos estudar, vamos ler, vamos sempre ficar atento aí. Então vamos para a sexta questão. Na sexta questão, ele diz assim: o estado do Ceará tem uma população... Ah, legal, olha só. Eu botei uma questão aqui sobre população do estado do Ceará, tá? Só para a gente relembrar essas informações. Então, o estado do Ceará tem uma população de 8.794.957 pessoas, com uma densidade demográfica de 59,07 habitantes por quilômetro quadrado. Então, tá perfeito, tá correto, tá, pessoal? Então, gabarita esse item 1 aí, tá ok. Segundo item, ele diz o seguinte: Ceará possui 184 municípios, 148.894,447 quilômetros quadrados de área, com 1.594,42 quilômetros quadrados urbanizados até 2019. Também está correta. A 3 diz assim: após a divisão do Brasil em capitanias hereditárias, Antônio Cardoso de Barros administrou a capitania do Ceará, e essa era escrita, tá, nesse período, como era denominada essa região, em 1535,
porém a região não lhe despertou o interesse. E aí foi somente em 1603 que o português Martim Soares Moreno liderou a primeira expedição àquelas terras. E aqui temos um erro, tá, pessoal? Nosso erro aí, que na verdade o nome do português era Pero Coelho de Souza, não era Martim Soares Moreno. Então, a resposta correta para a nossa sexta questão é a letra A. Beleza? Então vamos lá, pessoal. E aqui está sendo dinâmico para a gente revisar, tá? Ficar aquela revisão linda e maravilhosa para você. Sétima questão também é muito interessante. Agora a gente vai fazer meio que essas questões mais dinâmicas, tá bom? Diz assim: quem foi o primeiro padre a assumir o cargo de prefeito em Itapajé? Tá, pessoal? Eu estou colocando questões mais densas, né? Uma questão mais densa para você, e também questões mais diretas, porque essas bancas, elas costumam cobrar, assim, também essas questões mais diretas. Então, 7. O padre aqui, nesse caso, dessa resposta é o padre Catão, tá? Então, esse padre Catão foi o primeiro padre a se tornar prefeito em Itapajé, lembrando que não é novidade, no Ceará, muitos padres foram prefeitos, né? Das cidades. Então, o primeiro padre aqui foi o padre Catão, foi o primeiro padre a se tornar prefeito de Itapajé, isso em 1919. E aí marcou um momento significativo na história do município, tá, pessoal? Pessoal lá do grupo, eu coloquei uma lista de prefeitos, né? Coloquei também algumas informações, personalidades do município. Então, dá uma olhadinha lá, tá, pessoal? Dá uma olhadinha e vai fazer revisando até o dia da prova, vou colocar mais informações. Oitava questão, tá? Vamos para a oitava questão. A oitava questão diz assim: quem escreveu a letra do hino de Itapajé? Também uma informação rapidinha aí para a gente relembrar. Quem escreveu foi Raimundo Pinto, né? Ele foi o responsável pela letra do hino de Itapajé, enquanto a música, e cuidado para você não se confundir, tá? A letra é uma coisa, a melodia é outra. A melodia foi composta pelo padre José Mourão e foi adaptado, né? Teve uma adaptação de Eida Leite Louçanda e o Paulo Vieira de Mesquita, tá? Houve uma releitura, né? Eu coloquei também lá para vocês no grupo sobre os símbolos, né? Sobre a bandeira, sobre a época que foi elaborado os símbolos da bandeira. Então dá uma olhada lá, tá, pessoal, para revisar também essas informações, porque isso está na lei orgânica do município, tá? Preza pelo hino, o município tem que ter um hino, tem que ter um brasão, tem que ter uma bandeira, e lá os significados da bandeira é bem interessante. Então, eu peço para que você possa aproveitar também para dar uma olhada lá no grupo, tá, pessoal? Então, vamos lá. 10ª questão, e aqui a gente vai fechar a nona, né? Que a gente tem a nona aqui para nós analisar aqui rapidinho, tá? A nona diz assim, ó: quem foi responsável pelo desenvolvimento do modelo escolhido para a bandeira municipal de Itapajé? Olha aí. Exatamente, quando eu estava fazendo minhas pesquisas, eu separei essa questão. E aqui você tem a letra A, José da Silva; B, Maria e Cléa Santos Coutinho; C, João Oliveira; D, Ana Maria Ferreira. Então, jovenzinho, provavelmente essas informações elas são muito específicas, então não se desespere, você está aprendendo aqui agora. Maria e Cléa Santos Coutinho foi a pessoa responsável pelo desenvolvimento do modelo escolhido para a bandeira municipal e foi selecionado por meio de um concurso público na década de 70, tá, pessoal? E vamos lá para a nossa 10ª questão, dessa revisão abençoada aqui para vocês, essa revisão aqui para que você possa se aprimorar mais nas informações sobre Itapajé, tá, pessoal? Lembrando, se você está aqui pelo YouTube, tiver interesse, entre em contato conosco aqui pela descrição, tá? Você vai adquirir a apostila, além da apostila, todo esse material, mapa mental que já foi produzido, todas as informações que foram pesquisadas, que foram separadas lá para o pessoal do grupo, tá? O pessoal está se preparando, então a gente não sabe como é que é a banca, gente. Por isso que eu até falo para vocês assim, o meu papel aqui é levantar informações, né? Eu faço isso todos os dias, eu me organizo, mas eu não tenho nenhuma relação com a banca, não conheço ninguém, nem quero conhecer. Então, meu papel é só levantar dados e estudar, tá? Então, aqui é as informações que eu vou pesquisando, tá bom? Então, 10ª questão diz assim: quem foi o presidente da Câmara Municipal de Imperatriz responsável pela instalação de Itapajé em 2 de dezembro de 1850? Informaçãozinha também bem pesadinha para você, mas ele diz aí a letra A, doutor Fausto Augusto de Aguiar;
Letra B, Antônio José dos Santos. Letra C, José Teixeira Bastos. E D, Francisco da Cruz e Melo. E é claro que você sabe que foi o Antônio José dos Santos, né? Então, vai lá, gabarita, letra B, tá? E é isso, pessoal. Olha, dá uma olhada lá no grupo, vê as informações que já foram colocadas, estuda novamente a apostila, essas questões sobre macro, micro-região, região intermediária, a população, tá? Dá uma olhada nessas informações. Meu conselho também agora para você é olhar as últimas notícias sobre o Ceará, tá? Pega as últimas notícias dos 2 últimos meses ou 3 últimos meses, tá? Já ajuda bastante. E sobre mundo, fique atento a essas questões da mudança climática, sobre a questão das guerras, tá? Porque é o que está em voga agora. E olhe para o Ceará e tente ver também alguma notícia que fala sobre investimentos na área da economia do Ceará, né? Então, isso pode ajudar você bastante. Então, dá para fazer isso agora. Então, faz uma leitura aí, dá uma olhadinha, pega as informações, pega um dos principais sites do estado e faz essa leitura dinâmica, tá? E para ajudar, estamos aqui com essa revisão. Assista, anota. Se precisar assistir novamente, assiste. Tá, gente? Abraço, muito obrigado. Fica aqui meu agradecimento a todos que confiam no meu trabalho, que já estão desde Tapajé. Tem gente que vem de Horizonte, né? De outros concursos que a gente trabalhou. E já vai ficando alerta que já tem 2 apostilas lá. Fala comigo no WhatsApp, eu já tenho Camusim e Jijoca, tá? Já está sendo produzido, já está tudo certinho e a gente pode acompanhar você também nesses concursos, tá, gente? Então, se é conhecimentos regionais, conte com o professor Renê, Piauí, Maranhão, Ceará e Paraíba. Estamos aqui nesses estados produzindo material com qualidade e com preço acessível. Até mais, pessoal, e bons estudos e sucesso!